Olá pessoal, todos bem? Muito bom falar com todos vocês. Hoje nós vamos dar início aos nossos estudos de história. Eu espero que nós tenhamos oportunidades de avançar bastante na compreensão, não só processos históricos, mas principalmente na constituição do pensamento histórico, como nós devemos pensar a história. E não vermos a história, ou entendermos a história, como uma sucessão de fatos, uma sucessão de eventos. Né? A história é muito mais do que isso. E tem muito mais a nos ensinar do que falar sobre eventos. É que é a maneira mais usual, que é a maneira mais comum, infelizmente, né, de se estudar, de se pensar a história. E para que possamos compreender um pouquinho melhor, um pouco melhor, bastante melhor, a razão de ser da ciência histórica, nós devemos partir para a sua base. Né? Como é feita, como é constituída o discurso histórico, a narrativa histórica, as verdades históricas. Né? Isso parte do princípio das fontes históricas. É isso que nós vamos começar a entender agora. O que são fontes históricas? Então, pessoal, eu pergunto a cada um de vocês e peço para que anote no seu caderno a resposta para a seguinte pergunta: o que são fontes históricas? O que é documento histórico? Você possui algum documento histórico na sua casa? Qual? Quais? 3 minutos para você pensar e registrar no seu caderno. Pessoal, fontes históricas são os itens, os vestígios do passado que são encontrados, deixados para o momento atual, o momento que nós vivemos.
O historiador parte do seu presente para analisar as fontes históricas, né? E estas servem de embasamento para que os historiadores possam realizar o seu trabalho de investigação do passado das sociedades humanas, dos grupos humanos, né? Até o século XIX, né, as fontes históricas eram de um determinado tipo, essencialmente textuais, essencialmente textos, documentos oficiais. Ora, dessa forma, nós tínhamos uma história escrita que privilegiava as instituições que deixavam esses documentos. Então, nós tínhamos a história dos reinos, dos impérios, a história de instituições, como a igreja, né? Enfim, aquilo que conseguia, né, aquela instituição, aquele grupo, que conseguia deixar um registro escrito, um registro manuscrito, no caso, esses grupos tinham a sua história. Era a história, do modo geral, da nação, era a história, do modo geral, dos poderosos, dos grandes nomes, das pessoas que mereceram, por alguma razão, ter a sua vida, os seus fatos ou atos registrados, documentados em um papel. A partir do século XX, nós temos uma mudança nessa concepção de fontes históricas, e um novo leque, novas possibilidades de fontes históricas começam a ser exploradas pelos historiadores. Pois então, pessoal, por quê, né? Voltando à ideia da razão ou das razões para nós estudarmos as fontes históricas. Elas são importantes para que nós possamos ter a compreensão das escolhas dos historiadores. Porque mesmo utilizando-se de fontes históricas, há uma quantidade grande de fontes que fica à disposição, que ficam lá, né? Que fica à disposição do historiador. E por que ele escolhe determinadas fontes e não outras fontes? Ou seja, existe uma intencionalidade do processo histórico. O historiador, ele não está isento daquilo que ele tem na sua cabeça, né, no olhar que ele tem sobre o mundo, no olhar que ele tem sobre a vida. Ele tem uma intenção. Ele pega uma fonte, separa um parágrafo, por que não aquele outro? Porque ele tem uma intenção. Ou seja, uma verdade construída. E nós podemos, e para o nosso fim aqui, né, nessa aula, não é criar um pensamento historiográfico na cabeça dos alunos, ou tornar você, aluno, um historiador, né? Mas que você possa ter uma compreensão, né? Que você possa fazer perguntas ao passado, e que a resposta que você vai obter faça algum sentido no presente. Consiga te situar, né, no mundo que você existe. Porque se nós vivemos em determinada situação, é porque escolhas foram feitas, né? E nós podendo nos constituir com o olhar da história, o olhar do historiador, a partir das fontes, nós podemos compreender um pouco melhor nosso papel, nossa ação no presente, a partir do conhecimento histórico, a partir da vivência de homens do tempo, de homens do passado. Na década de 1930, já no século XX, surge na França uma nova escola, uma nova maneira de olhar a documentação histórica, as fontes históricas. A escola dos análises. Os análises, os historiadores vão redefinir a questão da fonte histórica, vão ampliar bruscamente, né, de forma efetiva e única, a quantidade de fontes possíveis, né, ou passíveis de serem analisadas pelo historiador, né? Porque, para os análises, o fato de escrito através dos documentos oficiais deixa de ser visto como um portador de uma verdade absoluta, uma verdade irrefutável, uma vez que o fato histórico deve ser construído pelo historiador a partir de uma junção, né, uma conjugação entre o passado e o presente.
Ou seja, o historiador começa a aparecer como um intérprete também do documento, e não apenas reproduzir o que o documento está, né? E o documento não precisava mais ser verdadeiro. Por exemplo, né? Se você vê um documento falso, qual a razão histórica para ter um documento falso ter sido produzido? Deve ter alguma razão, né? De forma mais concreta, para os análises, a fonte histórica passou a ser a construção do historiador e suas perguntas, sem deixar de lado a crítica documental, pois questionar o documento não era apenas construir interpretações sobre eles, mas também conhecer a sua origem, sua relação com a sociedade que o produziu, né? As razões, os porquês daquele documento existiu. Por que uma cidade foi construída? E por que artefatos de barro foram feitos? Por que colares? Por que enterraram uma pessoa de determinada maneira? Então, a escola dos análises vai dialogar com outras ciências, por exemplo, com a arqueologia. Tá? Ela vai trazer novos elementos, ela vai dialogar com ciências da natureza, ela vai trazer novas fontes para compreender esse papel do homem na sociedade, esse papel do homem na construção dessa percepção histórica, né? Então, para os análises, as fontes são artefatos culturalmente construídos, repletos de intenções, né? Intenções dos grupos, da pessoa que os originaram, né? Ou os produziu. Assim, para o grande historiador dos análises, o Mark Bloch, tudo o que o homem diz e escreve, tudo que fabrica, tudo que toca, pode e deve informar sobre ele, sobre o homem. Olha o que diz. E olha só que lição o Mark Bloch nos deixa, né? Olha só que coisa interessante. Para ele, né, neste sentido, ou seja, né, que o documento é tudo que o homem diz, escreve, tudo que ele fabrica, tudo que ele toca, tudo que ele produz, informa, fala, conta dele, né, conta sobre esse homem. Né? Olha só que interessante. Nesse sentido, o passado deve servir para compreender como viviam os homens do passado e, principalmente, estabelecer a relação com o presente. E ainda, segundo Bloch, citando agora o Bloch, a ignorância do passado não se limita a prejudicar a compreensão do presente, mas compromete no presente a própria ação. Né? As nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos posicionamentos, por não conhecermos o passado, né, compromete a nossa leitura do mundo atual e a nossa ação. O que nós vamos fazer diante de determinado tipo de coisas que ocorrem no presente? De escolhas políticas, de escolhas sociais, de escolhas que interferem na nossa vida. Se nós não conhecemos o passado, como a gente vai se posicionar diante disso? Se nós não conhecemos a história do fascismo, a história do nazismo, se nós não conhecemos essas ideologias totalitárias, comunismo stalinista, por exemplo, como nós vamos nos posicionar hoje? Como nós vamos identificar hoje algum elemento que possa nos remeter a esses totalitarismos? É importante, então, levar muito a sério essa frase, né, que não é uma frase, é uma chamada, assim, à razão, né, e à ação também do Mark Bloch. A ignorância do passado não se limita a prejudicar a compreensão do presente, mas também compromete no presente a própria ação. Então, as fontes materiais podem ser consideradas aquilo que a gente pode pegar, pode manipular, aquilo que é produzido pelo homem materialmente, né, para a sua sobrevivência, para contar uma história, né, a pintura, né, as pinturas primitivas, as cavernas, são fontes materiais, estão lá registrando momentos da vida daqueles grupos humanos que viviam, habitavam no local. Então, as fontes materiais são os vestígios,
escritos, manuscritos, livros, mais atualmente fotografias, filmes, pinturas, caderno registrado, os fósseis mais antigamente, os monumentos, os documentos escritos que nós vimos já, né? E esses materiais, por exemplo, as tradições, né? Um pouco, os costumes, né? As lendas, as histórias que são contadas. Sabe aquele negócio de se ouvir histórias dos seus antepassados, ou sobre eles, ou que eles contavam, né? O folclore, né, de um povo, esse cabedal cultural que é passado, né, de geração após geração, mas que não é algo tátil, mas é algo que nos pertence, que é algo com o qual nós nos identificamos, né, como grupo humano, como grupo, como nação, talvez, né, nos dá sentido de pertencimento, nos liga. Né? Então, esses são os dois tipos de fontes, né, materiais e imateriais. Para um bem ser reconhecido como patrimônio da humanidade, ele tem que ter um valor universal excepcional. Então, o que é um valor universal excepcional? É alguma coisa que toda a humanidade considera importante e excepcional. No caso do Cais do Valongo, o seu valor universal excepcional é o fato de ser o único vestígio material conhecido da chegada de africanos escravizados nas Américas. Mas não é uma chegada qualquer. É um porto, um cais, no Rio de Janeiro, que é talvez a maior cidade escravagista da história da humanidade. Em 1808, quando a família real portuguesa se instalou no Rio de Janeiro e fez da cidade capital de todo o Império Português, a cidade tinha cerca de 70% de africanos ou crioulos, negros nascidos no Brasil, filhos de africanos, escravizados ou libertos. A cidade era majoritariamente negra. Então a marca da negritude da cidade é muito grande. No cais, você teve toda uma comunidade, né, de africanos e africanos libertos e também de seus descendentes. Então temos que observar que não é só o reconhecimento do cais da tragédia, né, mas é o reconhecimento do legado civilizatório que os africanos contribuíram com a sociedade brasileira. Por trás desse reconhecimento tem todo o interesse de um projeto socioeconômico, né, para aquela região e de pessoas que vão querer lucrar com isto. A comunidade quer muito mais do que isso. E tem que saber se ela vai ter força suficiente de se manter agente ativo na construção dos processos que vão se dar ali naquela região. É uma região, inclusive, que historicamente sempre expulsou os negros. Então, não é só trazer o turista para saber que ali era o cais, né? Mas é também falar dessa história que continua até os dias de hoje, lutando por justiça e por direito dessa imensa maioria da população afro-brasileira, que é metade da população brasileira, hoje a maioria já considerada, né? Que estão alijados, uma grande parte dela, dos seus direitos fundamentais. Ao contrário do que muitos pensam, o tema do Holocausto e da intolerância de modo geral é muito presente no mundo de hoje. Né? Vivemos tempos em que, infelizmente, a intolerância e o desrespeito continuam muito fortes. E é muito importante passar para as novas gerações esse aprendizado. Como dizem os nossos amigos sobreviventes, esquecer jamais.
A gente, no ano passado, o professor estava trabalhando na redação sobre o Holocausto e ele explicou o tema para todo mundo e tal. E falou, tipo, o que aconteceu, que levavam os judeus para o campo de extermínio, campo de concentração, para o extermínio e tal. Isso mexeu muito comigo, não só comigo, com muitas pessoas também. Basicamente, o fato de que colocaram pessoas, tipo, inocentes baseado na religião, na cura, essas coisas, no que elas são, tipo, colocaram elas para sofrer porque elas são do jeito que elas são. Elas nasceram daquele jeito, provavelmente vão morrer daquele jeito, e colocaram elas ali para sofrer porque elas eram daquele jeito por causa de preconceito. E, tipo, isso é muito triste. Porque você colocar um ser humano igual você para viver numa condição daquela é muito desumano. Eu gostaria muito que eles aprendessem e guardassem na memória essa história verídica que eu contei, porque eu dei um recado lá dentro quando eu falei com as crianças, quando eu falei com os alunos e falei com os professores. Essa é a idade em que a criança, o aluno assimila com mais facilidade tudo que ele pode. E o que eu gostaria de transmitir e que eles assimilassem é a história verdadeira. E o respeito aos direitos humanos é o respeito à história do nosso passado, não somente nesta guerra que nós passamos, mas inclusive antes da guerra. Não dá para falar sobre o Holocausto, né? A oferenda dos judeus em Holocausto, não dá para falar nisto sem falar nas gravíssimas violações dos direitos humanos dos judeus e de todos os outros. Holocausto, nunca mais. Então, pessoal, a partir desses dois vídeos, fazer uma pergunta para vocês. O primeiro vídeo, ele se relaciona com qual ciência? A história dialoga ali sobre o cais do Valongo com qual ciência? Né? Qual ciência entra em trabalho de diálogo com a história? Qual delas? Por favor, 1 minuto para responder. Então, pessoal, no primeiro, na primeira questão, a história está conversando, está dialogando em termos científicos com a arqueologia. Né? A história e a arqueologia, elas se cruzam, né? Nas análises, tanto históricas quanto arqueológicas, elas acabam pedindo ajuda uma à outra. Né? Sem a arqueologia, os historiadores poderiam se ver sem as fontes históricas, né? Para analisar, são os objetos do interesse, né, para a cultura material. Né? Então, o caso do Valongo é uma coisa, descoberta arqueológica, porém que a história analisa e consegue estudar, né, a partir daqueles elementos materiais. Né? E sem a história, os arqueólogos eles se veriam sem ter como colocar no tempo, né, em um espaço aquilo que eles escavam, né? Não teriam como contextualizar aquilo que foi encontrado, aquilo que foi escavado. Bom, encontrei isso daqui, mas o que é isso? Aí vem a história e diz, olha, no século XIX, ou antes até, no Rio de Janeiro, desembarcavam navios com escravos aqui nesse local, então aqui era um lugar de triagem, as pessoas eram levadas depois para o mercado, enfim, né, sem essa conversa, esse diálogo entre as ciências da arqueologia e da história, nós sabemos muito pouco, muito menos do que sabemos hoje sobre o cais do Valongo. Certo? Obrigado.
Já no segundo vídeo, nós temos um depoimento, né? Esse depoimento, ele se enquadra em qual tipo de documento? Documento material ou documento imaterial? Uma lembrança, uma memória. De que maneira se relaciona com a história, né? Como pode ser utilizado? Um documento material, imaterial? Mais um exemplo. Pessoal, e no segundo vídeo, né, o vídeo do depoimento sobre o Holocausto, nós estamos utilizando de uma metodologia chamada história oral, né? Então, olha só que curioso, né? Porque sempre houve o relato, sempre houve essa memória, né, do indivíduo que passou por alguma situação, né, ou vivenciou algum período da história, ou vivenciou um fato histórico, estava ali no local e vivenciou aquilo ali. Mas, olha só, essa questão da história oral é muito interessante, porque ela surge realmente como uma ferramenta do historiador, esse registro documental, né, narrado, falado por quem viveu, vivenciou, quem esteve lá, a partir da invenção do gravador na década de 50 nos Estados Unidos. Então, a história oral, vou ler aqui para vocês, a história oral é uma metodologia de pesquisa e consiste em realizar entrevistas gravadas com pessoas que podem testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, né, situações, instituições, modos de vida ou outros aspectos da história contemporânea. Tem que ser contemporânea porque tem que ter o gravador, algo assim mais recente na história, né? Então, são coisas bem interessantes, né, os relatos. Então, hoje, há centros de pesquisa, como na CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, que tem um material gravado, né, com muitos depoimentos, né, com história oral, pessoas, personalidades, pessoas comuns também, né? Olha só que interessante, né? As entrevistas de história oral são tomadas como fontes para a compreensão do passado, ao lado de documentos escritos, imagens e outros tipos de registro. Quer dizer, caminha a história oral, né, com fotos, né, filmes, né, documentos, cartas. Caracterizam-se por serem produzidas a partir de um estímulo, pois o pesquisador procura o entrevistado e lhe faz perguntas, geralmente depois de consumado o fato ou a conjuntura que se quer investigar. É muito importante, né, esse tipo de relato, esse tipo de coisa. Muito da nossa tradição é uma tradição oral, né? As cantigas, músicas de ninar, um Nordeste extremamente rico, isso tudo gravado, isso tudo documentado, sai do espaço do público e vem para o espaço da academia para ser estudado depois como uma fonte histórica. Nós compreendemos a nossa maneira de ser, né, como povo, por exemplo, ou relatar uma experiência vivida, passada como uma pessoa, né, comprovada pela documentação também. As fontes históricas são fragmentos e vestígios do passado que colaboram com o trabalho do historiador na análise e no desenvolvimento das pesquisas históricas. Ou seja, as fontes históricas são documentos históricos que dão provas e evidências de como os homens e mulheres do passado viviam, se organizavam e se manifestavam. As fontes históricas registram a marca e a presença humana ao longo da história.
Os historiadores analisam as fontes históricas e procuram vestígios para entender o que ocorreu no passado. Sendo assim, as fontes históricas assumem um papel de importância para a pesquisa do historiador, dando à pesquisa credibilidade e também ao trabalho do historiador. Até o século XIX, consentia entre os historiadores a ideia de que a história só era possível em civilizações que tinham desenvolvido a escrita, o que delimitava muito o trabalho de análise dos historiadores, que ficava restrito apenas a documentos escritos. Essa visão que tinha das fontes históricas até o século XIX é uma visão eurocêntrica, ou seja, uma visão europeia, e excluía outros povos de construir sua própria escrita, por exemplo, pois nem todos os povos desenvolveram a escrita, e não é por isso que esses povos não têm história, como os povos indígenas, por exemplo. Entretanto, a partir do século XX, houve uma renovação em relação à classificação das fontes históricas. Passou a ser considerado fontes históricas tudo o que foi produzido pelos seres humanos desde o surgimento da humanidade. A renovação das fontes históricas permitiram uma melhor análise sobre os fatos históricos. Elas contribuíram para que surgissem pesquisas sobre novos temas da história, novas discussões, além de aumentar o crescimento da produção científica histórica. Com a renovação das fontes históricas, as fontes históricas de origem material ou oral começaram a ter a mesma importância que as fontes escritas no trabalho de pesquisa dos historiadores. As fontes históricas podem ser materiais, que nem, por exemplo, as fontes escritas, que são documentos oficiais, documentos do governo, documentos pessoais, como o RG, certidão de nascimento, certidão de óbito, jornais, revistas, livros, diários, diplomas, cartas, papiros, pergaminhos, mapas, código de leis, ou seja, tudo aquilo que o ser humano escreve é considerado uma fonte histórica. Existem também as fontes históricas visuais, que são os quadros, as fotografias, as pinturas, os antigos anúncios de publicidade, imagens, charges e no futuro próximo até os memes. As moradias também são consideradas fontes históricas, pois as moradias elas nos dão indícios sobre o passado e de como vivia as antigas civilizações. Então, casas, castelos, fortalezas, fortes também são considerados fontes históricas. Os meios de transporte também entram na característica das fontes históricas, pois carruagens, barcos, aviões, carros de combate, caravelas, eles nos dão indício de como o ser humano se locomovia em eras passadas. Instrumentos musicais também são considerados fontes históricas, objetos como vasos, armaduras, armas, ferramentas, roupas, esculturas, estátuas, moedas, cédulas de dinheiro. Disse no começo do vídeo, tudo que foi produzido pela nossa espécie é considerado uma fonte histórica. As fontes históricas, sendo assim, podem ser desde artefatos arqueológicos do começo da humanidade até os aparelhos eletrônicos dos dias atuais. Existem também as fontes históricas e materiais, como a dança, pois a dança ela apresenta características de determinadas civilizações. A música também é considerada uma fonte histórica e material, pois os instrumentos musicais eles são palpáveis, a música não. A música ela traz característica e modos de pensar, de viver. E para finalizar o nosso vídeo, existem também as fontes orais. As fontes orais podem ser depoimentos sociais ou da vida privada, que ajudam a compreender o passado. As fontes orais geralmente eram fontes relatadas de boca em boca, de geração em geração. Entre as fontes orais inclui ali contos, músicas, hinos, lendas. Muitas vezes as fontes orais são utilizadas para compreender o passado de povos que não desenvolveram a escrita. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e siga-nos em todas as redes sociais. E lembrando que conhecimento é poder e aqui não vem fazer história, cada aprendizagem é uma nova conquista. Ver a escrita. Então, pessoal, depois de nós vermos, né, esses dois vídeos e fazemos um passeio, apesar de breve, né, por alguns tópicos relacionados às fontes históricas, ao documento histórico, nós podemos concluir não, né, mas apontar alguns elementos que são bastante pertinentes a essa discussão. Por exemplo, né, nós começamos lá com o que são documentos históricos, né, o que são fontes históricas. Foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Mas, né, deixei lá um tempo, depois disso tudo que a gente viu,
Vamos retomar essas ideias. O que nós vimos, né? Nós vimos principalmente que há uma diferença ao longo da passagem do tempo do olhar sobre a fonte histórica. Nós tivemos lá no positivismo, no século XIX, uma fonte histórica baseada na documentação escrita, né? Os documentos oficiais, documentos do Estado, documentos do Império, documentos que podiam ter uma espécie de comprovação, uma certificação. Eram documentos carimbados, eram documentos oficiais, então, por isso, tidos como verdade. Mas esse tipo de coisa, né, esse tipo de documentação conta uma história por cima, conta uma história da elite letrada, da elite governante, dos grandes heróis, dos grandes nomes da história. E as pessoas lá embaixo? Onde é que elas estão? Elas não fazem história? Os trabalhadores não fizeram história? Os operários não fizeram história? As pessoas comuns não fazem história? Você, nós não fazemos parte desse processo histórico? Os análises, como nós vimos, uma escola lá com o Mark Bloch, que diz que tudo aquilo que é feito, tocado pelo homem, é uma fonte histórica, é um documento histórico. Amplia-se essa ideia, essa dimensão da fonte histórica, onde agora nós podemos, inclusive, não a partir do pressuposto que uma fonte é verdadeira, seja lá o que for isso, mas que uma fonte, ela é uma fonte por ser algo tocado, feito, constituído por um ser humano. E ela merece um processo de avaliação. Ela merece ser analisada, ela merece ser estudada, colocada e lida, né, pelo historiador, na escrita da sua história. Nós vimos também que as fontes dividem-se em dois tipos básicos, né, basilares. Nós estamos trabalhando a superfície desse conceito de fontes históricas, a fonte material, tátil, né, vinculada que nós vimos, né, a ciência da arqueologia, né, que busca, que escava, que vai atrás de elementos, né, e que dialoga com a história, porque a história vai situar aqueles elementos na história, no tempo, na linha temporal, no lugar. Né? E nós vimos o relato da história oral, né, uma fonte imaterial, uma memória, uma lembrança, uma cantiga de ninar, né? Uma cantiga de ninar, uma cantiga de uma outra região do país, do sul, do norte, do nordeste, do interior de São Paulo, que às vezes é própria daquele local, mas que exprime uma ideia, é uma cultura imaterial. Então nós vimos que existem diferentes fontes e formas de se interpretar objetos e coisas a partir do olhar da história e dotá-las da condição de fontes históricas. Então, pessoal, fica assim. Essa foi a nossa aula de hoje sobre fontes históricas. Tenham todos dias excelentes pela frente. Fique em casa, fique bem, fique em paz. Até a próxima. Tchau.